Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Olá, vimos no capítulo 2 um pouco sobre energias. Foi uma introdução, a gente dividiu o assunto para que se possa entender todo esse mecanismo. Mas agora a gente vai dar mais uma avançada, como nós vamos fazendo aos pouquinhos, como falamos no capítulo anterior, que energias é mais do que isso, né? A gente vai ali, foi a introduçãozinha. Observe esse vídeo. Tem uma pessoa deitada de barriga para cima, ela foi deitar para dormir. E eu te pergunto, você tem dificuldade para dormir nessa posição? A maioria das pessoas sim, e há uma explicação para isso. Os centros de força, os chakras, aquele que nós vimos no capítulo anterior, sobre energias, eles são radares, eles são como radares. E quando a gente deita para dormir mesmo, eles começam a fazer leitura do ambiente, como faz em vigília também. Nós fazemos o tempo todo leitura de aura, leitura de ambiente. Mas quando você relaxa o corpo, isso fica mais forte. A percepção disso fica mais forte. Então é normal que para apagar a pessoa vire de barriga para baixo, emborque, né? De papo para baixo, como algumas pessoas falam mais popularmente. Isso, inclusive, torna mais fácil, porque a gente fica como se estivesse avisando ao corpo que nós estamos limitando essa captação. A gente percebe, olha que interessante, você está percebendo a captação, está tendo dificuldade para dormir nessa posição mais do que se estivesse de lado ou de barriga para baixo, de lado menos mal. E com isso você tem uma maior dificuldade. Por isso, motivo você vira de barriga para baixo para amortecer a consciência. Para sair do corpo com mais facilidade, a gente vai ter que modificar todo um condicionamento, é uma mudança. Então, observe agora essa imagem, uma pessoa dormindo de barriga para baixo. Ela realmente tem dificuldade, ou deita de lado, ou vira, travando o chakra, diminuindo a sua percepção ao ficar de barriga para baixo. Nessa posição, os centros de força eles também estão voltados, claro, para baixo, apesar de não totalmente amortecidos. É mais difícil, o próprio instinto faz isso quando nós vamos deitar. É a sensação de proteção, de que a gente vai tentar modificar esse condicionamento. Observe esse vídeo, uma pessoa foi deitar de barriga para baixo, observe que os chakras eles ficam tentando ler o ambiente como se fossem radares, mas tem mais dificuldade. Então, mesmo com o nível de consciência baixo, o cérebro continua a tentar captar. E é por isso que muitas vezes nessa posição, né, ou de barriga para cima, a pessoa começa a ter sensações de terror. Mas saiba que essa de barriga para cima é a projeção ideal para a projeção astral. Essa posição é também conhecida como decúbito dorsal ou posição supina. Você vai ver esse tipo de nomenclaturas em livros, informações por aí. É nessa posição que nós vamos começar a estudar mais na frente, nos próximos capítulos, as técnicas projetivas. Por esse motivo, porque nessa posição nós estamos nos colocando numa maior facilidade de captação, de ligação, de percepção, né? De sensibilidade energética. Por esse motivo, vá se acostumando e vamos enfrentar de uma forma madura os nossos medos. Medos nada mais são, nós vamos ter um capítulo sobre medo e ansiedade, onde a gente vai dar vários exemplos, alguns engraçados até, né? Nada mais é do que a repercussão do subconsciente, uma reação instintiva e que com estudo e dedicação vai ser possível passar essa barreira, na verdade, não é nem passar, redirecionar, né? E aprender a conviver, transformando o medo em maturidade. Ele sempre vai existir ao nosso lado, de certa forma, mas o que acontece é que o medo, como é a falta do conhecimento, ele vai continuar do lado da gente, mas não vai ser maior que a maturidade de conhecimento aprendido. Isso vem com o tempo, não tenha pressa. Os fenômenos que acontecem antes do projetor sair do corpo, agora já entrando na parte dos sintomas projetivos, que é o tema desse capítulo, é chamado de hipnagogia. Hipnagogia é um nome dado pelos pesquisadores que vem do grego hipnos
e que significa sono, e agogós, que é condutor, né? E o que acontece quando o projetor está voltando ao corpo, porque também existem sintomas projetivos, fenômenos energéticos, que quando ele está retornando ao corpo é chamado de hipnapompia, que também vem do grego hipnos, que é sonho, e picos, é bem curioso o nome, né? Que vem de procissão, ó, que vai entender por quê, né? Uma procissão que deve ser, é normal voltar ao corpo, né? É um processo assim, é mais difícil, inclusive, ficar fora do corpo. Os estados de hipnapompia e hipnagogia quando você está saindo, quando você foi deitar, vai ter todos aqueles fenômenos, e hipnapompia, eles são riquíssimos em experiências. Sintomas da projeção ou fenômenos projetivos. Sintomas ou fenômenos são ocorrências parapsíquicas, energéticas, né, que acontecem antes ou após as experiências extracorpóreas, como a gente falou agora há pouco. Não necessariamente significa já estar fora do corpo. No caso de você for deitar, você vai passar por várias situações que vão dar indícios de projeções, de uma projeção consciente próxima, né? Normalmente o estudante de projeção, quando começa a reconhecer de forma lúcida aquele que já está estudando com você, ele fica feliz por perceber que a liberdade espiritual está próxima. Os sintomas projetivos, eles são características de projeção. E a gente vai falar sobre isso agora. Quase todas as pessoas têm pelo menos alguns desses, ou pelo menos um. É bem interessante, às vezes, quando eu tive a oportunidade de fazer palestra em alguns lugares, e eu perguntava para as pessoas, você sentiu isso? Aí todo mundo, assim, era impressionante. Tinha coisas que 90% da sala levantava a mão e ficava aquela risadaria, porque é muito engraçado e você vai ver agora. A gente vai listar alguns agora. Ao todo, pelos pesquisadores da projeciologia, foram catalogados mais ou menos 54 fenômenos de sintomas projetivos. Alguns são bem diferentes, bem mais raros, alguns bem comuns. A gente vai tentar demonstrar aqui os mais comuns. Eles normalmente ocorrem quando o corpo está relaxado, né? As energias começam a ficar soltas e a consciência, então, tem um certo tipo de variação de lucidez. Essas variações, vocês vão perceber que durante o processo de estudo, as ondas cerebrais, que nós vamos falar com calma em outro capítulo, elas nos trazem riquíssimas experiências na sensação, e é difícil, muitas vezes, captar todas elas devido a essas variações. Não é fácil identificar muitos desses fenômenos, apesar de eles serem comuns, e muitas vezes atribuídos como mitos. Vamos lá. Sensação de falsa queda. Observe o vídeo. Você agora está vendo um exemplo de uma pessoa que não pensou em projeção. Ela simplesmente estava assistindo televisão, foi assistir um filme que gosta, um seriado, alguma coisa, quando de repente ela percebeu as pernas do seu corpo se movimentarem. Ela tomou um susto e puxou isso de vez. Olha que engraçado. Vou repetir a cena para você ir vendo. Nesse momento, aconteceram alguns fatores interessantes que a gente pode destacar. Primeiro, incluindo que a gente vai precisar de concentração mais adiante. Presta atenção que isso é bem engraçado e você deve ter sentido, não raramente, algumas vezes isso na sua vida. A pessoa ali, ela estava deitada e relaxada. Ela simplesmente estava, ao ver TV, com o corpo relaxado. Uma das necessidades da projeção é ficar com o corpo bem relaxado, né, com a respiração baixa. Segundo, a pessoa queria ficar acordada. Apesar do sono que ela estava sentindo, ela se esforçava para não adormecer, não queria perder o filme. Um outro fator importante na projeção. O corpo dorme, a consciência não. Isso é o que nós chamamos aqui como pensadores de fator X, ponto X. Quando você tenta se manter acordado no momento que o corpo está realmente te levando para a inconsciência. Então, por causa desse relaxamento, do grande esforço de se manter acordada, ela percebeu a movimentação do corpo espiritual, mas como ela ainda não sabia do que se tratava, tomou um susto. Observe o vídeo. Pode acontecer sim uma repercussão no corpo físico após essa movimentação que foi do corpo astral. O mais curioso é que ao você relaxar, ao você estar ali vendo, foi o corpo astral que se movimentou. Muito normalmente, mais as pernas, que são os membros inferiores, as pernas e os braços, eles saem mais facilmente por não terem chakras vitais ligados a eles. Então há uma movimentação. E após esse tranco, é normal que às vezes a pessoa até tenha uma repercussão, movimentação em corpo físico. Não tão grande, né? Porque às vezes parece que o pé foi lá no teto. Mas você às vezes também não teve nenhuma reação. Como ela percebeu de forma lúcida a saída, ela achou que foi o
corpo que se movimentou. Por quê? Pois realmente a sensação é igual. E ela se assustou por ainda não ter conhecimento lúcido e ela estar condicionada a pensar se algo está se movimentando, então é o corpo. Então eu estou caindo. Se eu estou caindo, eu preciso ativar. Então é jogada uma preocupação imediata de que está tendo um movimento, você está caindo em algum lugar e você dá aquele tranco. Minha avó, e é normal que as pessoas tenham muito ouvido isso, falava que isso é devido a estar crescendo. Rapaz, se foi isso, eu estou crescendo até hoje e deveria estar enorme aqui, né? Então, só 1,74. Catalepsia projetiva. Esse fenômeno, apesar de estranho, é bem comum também. É normal, quando perguntam no lugar, todo mundo sente isso. Ele vem a catalepsia, o nome, vem da doença, né? Onde a pessoa morre, acontecia de morrer, às vezes até enterrava, e depois, ou então, no meio do velório, o defunto lá levantava e era um horror, né? E projetiva vem de projeção, que é o ato de projetar a consciência, ato que vem da projeciologia, que foi um termo que foi passado adiante, foi, na verdade, divulgado pelo pessoal do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o Valdo Vieira. Mas já vem já de longe isso. Observe o vídeo agora em seguida. Uma pessoa, ao deitar, de uma forma estranha, ela se vê no estado caracterizado pelo enrijecimento dos membros, uma impossibilidade de se mover. Ela tenta falar, não consegue. Olha só que interessante. A voz não sai, fica... Você não consegue ouvir porque pelo fato de o corpo astral ainda estar interiorizado na cabeça do corpo físico, apesar da consciência já estar relativamente já no corpo astral, então ela não consegue ouvir porque não está mais usando os ouvidos do corpo físico. O som que está saindo é um som espiritual. Ela fica lenta, sente sono, porque o corpo, como está adormecido, joga nas energias as sensações de sono. Apesar de por vezes estar de olhos abertos e vendo tudo no quarto, a catalepsia projetiva já é uma semi-experiência extracorpórea, incluindo que já em catalepsia você já consegue às vezes observar o ambiente, incluindo algumas consciências, pessoas, no caso, que estão do lado de lá, sejam espíritos ou pessoas fora do corpo. É comum também ver tudo distorcido, pois nessa hora o corpo está em estado de adormecimento, está jogando as energias ali, a faixa de atuação de cordão de prata que nós vimos no capítulo passado, ela é densificada, e se não tiver um bom trabalho energético ainda é mais difícil essa confusão. Há várias sensações que podem ser descritas, normalmente não é algo muito agradável, viu? Olha, continua vendo o vídeo aí. Para quem sabe ou ainda não se acostumou, para quem não sabe ou ainda não se acostumou com a catalepsia projetiva, ela é um verdadeiro terror para muitas pessoas. Porém, é um excelente treino para a morte. Eu diria até que seria interessante de falar. A catalepsia projetiva é mais ou menos parecido com a sensação que sentiremos no momento da morte, em casos em que o corpo vai apagando aos poucos, ou em casos em que você estava no hospital, a pessoa vai perdendo a consciência. Então, é uma informação útil para você, é meio terrorista até, mas o dia que você morrer, é muito comum que esse enrijecimento você sinta. Então é esperar para ver. Logo, um projetor treinado, você treinando a partir de agora, nessa hora do descarte físico, você vai sofrer menos. É questão de tempo, morrer todo mundo vai. Como a gente vai atribuir, vai se comportar nesse momento, é de cada um isso, né? Vamos treinar. O início da catalepsia projetiva nem sempre pode ser percebido. A pessoa às vezes acorda nela e é normal haverem variações de lucidez. Durante o processo, você pode sentir o corpo enrijecendo aos poucos, você pode já acordar com o corpo totalmente enrijecido. Não consegue mexer mesmo, é travado, você fica ali, sabe, é uma sensação bem curiosa, com certeza algumas pessoas que estão perto de vocês já sentiram, mesmo não depende de, tem médico que fala que é uma coisa, gente que diz é outra, não depende de crença, todas as pessoas sentem isso naturalmente. Mas pode também acontecer a catalepsia sem nenhum lapso de consciência, onde você vai dormir, vai sentindo aquele peso, aquele relaxamento, de repente vai dando aquela, sabe, e entra no estado de catalepsia projetiva. É comum ouvir, inclusive, eu ouço sempre, o ronco no momento da catalepsia. Quem ronca, no momento que o corpo começa a adormecer, ele começa a puxar o ar do jeito dele, do jeito natural.
E quem começa a cuidar dessa respiração é o próprio instinto, é o cérebro de um jeito característico. Por isso que a gente começa a roncar. Então é normal você entrar em catalepsia, você ficar ouvindo aquele... Rapaz, é uma coisa assim que às vezes eu me incomodo. E eu falo, rapaz, não posso estar roncando desse jeito, vou voltar pro diabo do corpinho ali para dar uma ajeitada no bicho. E não tem jeito, eu viro de lado, um pouquinho para frente, mas volto para catalepsia. Quando volto, né? Então, às vezes, eu boto um travesseiro até um pouco mais alto, né? Tem a ver com muitas coisas o ronco, né? Tem que buscar ajuda nesse ponto, mas é fato, né? Eu sinto isso. E por vezes, eu tive o desprazer, além de me ouvir roncando, né? De você dar aquela afastada, eu vou falar já da autobilocação consciencial já, no próximo, é o próximo ponto já, que além de me ver roncando, eu não me vejo, né? Então eu vou falar já sobre isso aí. Existem algumas formas de você, quando entra em catalepsia projetiva, que é um sintoma que os projetores, já os estudantes, ou já os veteranos, ou as pessoas que passam a vida estudando, quando tem catalepsia ficam felizes. Porque sabe que é quase projeção certa. Se a pessoa fez preste com as energias, estiver calma, tiver um certo domínio, ela tem algumas formas de sair. Bom, se você nessa hora se acalmar, pensar em flutuar, não quer dizer que você vai sair flutuando, não, porque tem essa conversa às vezes que não é tão fácil. Mas você já começa a sentir, por exemplo, as mãos saem, é bem curioso, é um experimento para você fazer. Para as mãos, que quando a gente se refere a qualquer parte do corpo espiritual, a gente vai falar para. Então, para as mãos, elas saem. Então é comum você tirar as mãos e ficar vendo aquela coisa bem invisível, assim, você fala, rapaz, é bonito até, quase transparente, translúcido, né? Você também pode pensar em flutuar, você pode fazer vários experimentos, como eu já fiz vários deles em catalepsia projetiva, você pode sair pelo lado, observe os vídeos, vamos com o vídeo, que é melhor que a gente vai observando aí, o cara não repara o feião aí, não, vamos lá. Sair pelo lado, é o povo feio. Em torvelinho é quando você vai girando, né? Você é que nem saca-rolha, e voa. O corpo sai rodando. É bem engraçado. Tem o Trendelenburg extrafísico. O Trendelenburg, observe aí que legal, é um sintoma também, mas ele está atribuído também ao momento da saída. É o momento da exteriorização da consciência, o momento que ela está se afastando do corpo. Trendelenburg é quando todo o corpo espiritual sobe e fica só a para-cabeça interiorizada na cabeça do corpo físico. É uma coisa de louco, né? O Trendelenburg, se não me engano, é uma cama que ficava assim, uma coisa desse porte. É o nome de uma pessoa que fazia terapias assim, talvez, não lembro. E é uma sensação que todas as pessoas sentem também, é bem curioso. A bicha é impressionante. Às vezes eu faço a volta. Você sai do corpo, como você está vendo aí agora, levanta, passa por debaixo da cama fazendo a volta e a cabeça presa. Por que a cabeça fica presa? Alta atividade cerebral. O corpo já relaxou, mas o cérebro ainda está em relativa atividade. Não é à toa que os zumbidos intracranianos são justamente o momento da alteração das ondas cerebrais e da passagem da consciência, ou como nós vamos ver já a dupla vista entre um corpo e outro. Ele causa os zumbidos intracranianos. É um barulhinho que você sente, parece um chamo de abelhas. Ou às vezes um estalido bem forte, um barulho estridente, é a repercussão dessa mudança de frequência, é como se fosse aquela calefação, você joga a água num lugar quente, ela tem uma repercussão. Você pode sair em eject, observe o cara correndo aí que nem miséria, fui eu, né? Você fala, às vezes eu falo, por que é isso? Eu crio um foco, às vezes eu tenho catalepsia, bicho, você não é He-Man, você não é Power Ranger, não adianta fazer toda a força do mundo que você tentar. Não é força. Sair do corpo não é força. Acredite, eu já me arrastei pelo chão. Observe eu me arrastando aí agora. Essa coisa horrorosa que você está assistindo agora foi justamente as milhares de tentativas que Painho aqui tentou fazer. E com certeza milhares de projetores aí. Não é força, é vontade. Volta aí, o cara está deitado de novo. Então o que eu faço? Às vezes eu foco num lugar e sai em eject, virado na miséria, como eu falo. Virado no estopor, que nem a gente fala na Bahia. Sai rápido, porque é mais fácil de você se afastar do corpo. Nem olho para trás, nem perco tempo, porque tenho conhecimento que a faixa de atuação do cordão de prata, que fica entre 4 e 8 metros, ela vai se dificultar minha lucidez, e provavelmente o cordão de prata, como ele fica instável, com os filamentos próximos ao corpo, ele vai me puxar de volta. Então eu me afasto o mais rápido possível. Qualquer projetor que tem um pouquinho de experiência sabe disso. Né? Tem também os casos, no momento que você está se afastando do corpo, inclusive nós vamos falar que muitos sonhos a gente tenta correr, você está ali, observe o vídeo, eu estou fazendo esse diabo tudo aí, né? Tenta correr, não consegue, a gente nada no ar, fica super lento,
São sonhos dentro da faixa de atividade de cordão de prata ou a pessoa lá fora do corpo, lastreada de energia. No caso, ela está em uma dimensão relativamente, mas a gente vai falar, tem um capítulo sobre dimensões. Vamos com calma, hein? E ela fica lastreada de energia e dificulta muito a movimentação, que também é a reação desse campo energético. A aura que vimos no capítulo 2, passado sobre energia, né, ela tem bem exemplificado o que ela pode fazer. O lema de estudo da gente é devagar é pressa. Essa frase é da Bibi, uma amiga nossa. Devagar é pressa, porque o estudo aqui é o que importa. Aproveite o momento que você tem agora, vai estudando com calma, sem agonia. Não me agoneio, não, né? Devagar, porque o mais gostoso do estudo da experiência extracorpórea não é a saída em si, é a capacidade de ir se conhecendo e sentindo a espiritualidade chegando, respirando, se sintonizando, se sentindo bem, finalmente. Autobilocação consciencial. Pense no nome feio. Que diabo é isso? Nome de doença parece, né? O nome vem do grego autos, que significa próprio, e do latim bis, que significa dois, e locus, lugar, né? Próprio, pensa aí num negócio que confunde. Então, simplesmente é o ato do projetor com consciência em outro veículo de manifestação, pode provavelmente o corpo astral, que a gente tem outros veículos de manifestação além do corpo astral, o corpo energético e o corpo físico, que nós vamos falar mais na frente. A gente não botou agora para não complicar o negócio, né? Ele contempla o corpo físico adormecido. Observe o vídeo. No vídeo, conforme você está vendo, essa é uma experiência e tanto. Ela pode acontecer tanto com o projetor em pé ao lado do seu corpo, como ele flutuando, observando como num espelho o seu próprio corpo. É considerado uma das mais impactantes e marcantes experiências, como a EQM, as experiências de quase morte, né? Elas registram muitos casos das EQM de pessoas que transformaram a sua vida no momento que estavam passando pela cirurgia, observando, daqui a pouco a gente fala para não começar a falar no assunto aqui. Eu já tive algumas oportunidades de fazer essa observação e posso garantir, é fantástico. A capacidade de você ver o seu corpo deitado, muitas vezes vindo da esposa, ao lado, ou às vezes viajando, como eu já tive com pessoas. Eu era músico, eu viajava muito em ônibus, saí e ver várias pessoas adormecidas, é uma sensação fantástica, porque você está acordado. Você está acordado vendo o seu corpo deitado, inclusive naquela posição específica, a outra pessoa também, às vezes você volta ao corpo, você verifica que você realmente estava naquela posição, a outra pessoa também. E além disso, são pequenos experimentos que você deve fazer. É bem interessante, e observe o vídeo agora em que um exemplo, a pessoa está olhando o seu próprio corpo. No meu caso, foi bem engraçado, que às vezes eu já não me acho muito bonito, né, no corpo. Brincando aqui, né, com as energias e o corpo astral. Mas quando eu saio, às vezes eu me vejo, eu levo um pouco dessa energia e você vê o corpo deitado, aquela cara de sono, meio babando, cara. É horrível, é simplesmente horrível. De boca aberta, aquele negócio assim, puxa, meu pai tem um pudim de monstro, cara. O que é isso? Então, várias vezes eu já tive essa oportunidade de ver familiares, pessoas. A autobilocação consciencial, ela é fantástica. Você tendo essa experiência, inclusive, ela modifica muito o nosso comportamento. Às vezes você não precisa nem sair do corpo, ir de muito distante. Você para e faz pesquisa ali. Eu já fiquei ali enfiando o dedo no nariz, viu? Tal no corpo, pegando assim, você sente aquele negócio estranho, cara. É bem curioso, você passa a mão por dentro do seu próprio corpo, você sente a textura, parece que você está sentindo os órgãos por dentro, e sente energético também, porque você está ligado àquilo. Às vezes, nesse tipo de experimento, assim, com certeza você vai perder a projeção ao fazer isso. Mas vale a pena o experimento, ficar ali tocando, sabe? É bem legal. Às vezes ele te puxa, porque como o cordão de prata é um sistema muito complexo e que é feito para deixar você no corpo, a menor variação ele te puxa e você perde a experiência. Você dá aquele negócio e vai entrando, encaixa todinho e perde a experiência. Mas vale a pena, às vezes, você perder a experiência extracorpórea para fazer esses experimentos. Eles são fantásticos. Balonamento. Observe o vídeo. O balonamento é um sintoma projetivo também sentido pelos médiums. Quem tem mediunidade, normalmente a sua aura ela abre mais, ela densifica e você consegue perceber a abertura. O balonamento nada mais é do que a expansão da aura. Lembra que a gente falou no capítulo passado que no momento que você está trabalhando as energias, a aura ela aumenta, ela expande? Exatamente. Quando você está fazendo prática, inclusive na exteriorização, que você vai ver no capítulo sobre energias, você pode sentir uma sensação muito gostosa, que é o balonamento. Você se sente gordo,
né? Você é gordo, mas é verdade. Gorduchinho, parece que às vezes tem uns 20, 50, uma tonelada em cima de você. Mas é indolor. É uma sensação muito forte. Você às vezes dá uma balançada, né? E sente o que é isso? A abertura da aura. É um excelente sintoma projetivo. Com balonamento significa que você está conseguindo a abertura da aura, o que significa que um bom trabalho energético ou alguma coisa está trabalhando energia para você, porque por isso que tem a mediunidade. O espírito se aproxima da energia da pessoa, abre a energia para poder se comunicar de forma melhor. É a mesma coisa, só que o balonamento ele pode ser feito de forma anímica, você pode fazer ele. Então sentir a aura abrindo é sinal de facilidade para a experiência extracorpórea e um excelente sintoma. Autoscopia projetiva é um fenômeno mais raro, mas acontece. É a faculdade de o projetor se sentir e ver a si mesmo. O que é isso? Como assim? É parecido com a autobilocação consciencial? Então é, mas ela pode ser os dois. Ela pode ser uma autoscopia interna ou externa. Então muda um pouquinho. A interna é quando a gente tem a visão interna do nosso próprio corpo. Cada órgão, cada sistema fisiológico. Inclusive, muita gente está deitada às vezes, por indução de um amigo espiritual, ela enxerga alguma dificuldade em si mesma, no seu órgão. Não quer dizer que toda vez que você for ver um órgão, que você está para abrir o paletó, 7 pau, não é isso não. Mas é normal também, às vezes você está simplesmente fazendo a técnica, você enxergar alguma parte interna do seu corpo. É bem engraçado. A externa é quando dentro do seu corpo físico você não saiu ainda, você consegue ver o seu próprio corpo. Só que é engraçado ou ver partes dele, ou ver ter alguns zooms de você estando dentro do corpo ainda. O que é isso? É um tipo de autobilocação consciencial. Mas peraí, Saulo. Se a consciência está dentro do corpo, se o corpo astral está dentro do corpo, como é que eu estou me vendo fora do corpo? Ou vendo o meu corpo deitado? Pelas energias. Lembre que as energias também são consideradas, é considerada a energia, nosso campo energético, um veículo de manifestação da consciência. Significa que você vai ver daqui a pouco, com sintomas de clarividência viajoura, que a nossa consciência ela pode atuar através das energias. Tanto pode que quando eu chego perto de uma pessoa, e a gente vai ter um capítulo sobre leitura energética, um dos tópicos dele, eu consigo fazer leitura energética em outras pessoas, trazendo para mim o que ela está sentindo. Como é que eu consigo fazer isso? Porque a minha consciência ela consegue atuar nas energias. Nas minhas energias. Eu consigo utilizar sonda de forma, uma sonda energética, que nós vamos falar, de forma, às vezes, lúcida, com vontade, mas a gente consegue fazer isso inconsciente também. Então é muito comum que tenha autoscopia externa. É quando você, através das energias, enxerga um ambiente, às vezes enxerga até mais longe, que é o caso da clarividência viajoura. Legal? Aura densificada. Vamos lá. Não seria... Olha, observe o vídeo. Há uma pessoa que você está vendo agora, no caso, o ator só sou eu mesmo, mas vamos lá. Há uma pessoa, feião aí, com aura meio marrom ou avermelhada. As cores podem variar só para demonstrar que essa pessoa está adormecida, né? E ela está sonhando dentro da aura, numa faixa de atuação entre 4 e 8 metros. Lembra que a gente falou isso agora há pouco sobre catalepsia projetiva, só que isso é um sintoma específico. É um sintoma projetivo, mas também uma evidência de que aquela pessoa está com a sua aura densificada. Não é exatamente um sintoma somente, mas uma reação do que acontece e muito com a grande maioria das pessoas. A maioria das pessoas passam por isso e não percebem. Como a aura se densifica naturalmente durante o dia a dia, no momento que a gente está trabalhando, discutindo com as pessoas, passando pelo trânsito, vivendo em ônibus, enfim, coisas da vida, nós ficamos então com acoplamento áurico. O que é isso? Como a minha aura, no momento que eu estou em vigília, ela tem seus 2, 3 metros, 1,5 metro e tal, ela cola uma com a outra. Então eu pego muito lixo de pensamentos dos outros, energias que estão lá fora, pessoas em tristezas, em depressões, cada lugarzinho que passo. Se eu não cuido das energias, a gente vai ver isso com calma, não parte mais de cuidados energéticos, eu densifico a minha aura, eu saio lastreado de energia. A aura reage, no momento que a gente está deitado, quando você relaxa, entre 4 e 8 metros, vai depender de móveis, de eletrodomésticos e da própria pessoa, do seu nível de consciencial, após o adormecimento do corpo. Então ela cria uma bolha, que ao mesmo tempo é importante para a defesa natural do corpo físico. O corpo físico pertence àquela pessoa, os chakras eles se fecham, eles se travam, ninguém pode pegar de forma lúcida o seu corpo quando você sai, ela é uma proteção natural, ao mesmo tempo também é uma
uma prisão para o próprio projetor, para aquele que estuda. Essa bolha é como uma gelatina muito densificada, parece uma areia, às vezes, de tão densificada que fica. Né? Ela dá muito sono também, parece suco de maracujá com alface concentrado. O negócio é impressionante. Você sai, observe o vídeo, fica desse jeito. Sabe, um zumbi. Por causa do não conhecimento energético. A maioria das pessoas perdem suas experiências porque nós temos energia, nós só estamos encarnados aqui por causa da energia. Então, como se você não cuida dessas energias, você fica, a tendência ainda, como é tudo muito denso, inclusive o próprio processo da reencarnação, da morte, da vida, o corpo físico, enfim, a gente fica densificado e preso nessa aula. Eu considero um sintoma projetivo, pois o projetor, quando já ele percebe isso, ele então fala, rapaz, eu preciso trabalhar mais minhas energias, minha aura está densificada. E às vezes ele acorda dentro desse sonho, que para a projeção astral é importante, ele sai do sonho para despertar. Então ele está dentro da aura sonhando. Muitas vezes acordei dentro da aura, ali tentando correr aquele negócio tal, e mexendo, parado, dormindo, sentindo aquela coisa, falar, rapaz, não trabalhei energia direito. Ó. Algumas características de aura densificada são lentidão, sonolência, confusão no que se vê, fica tudo embaçado, né? No que a gente chama de projeção cega no escuro, você não consegue compreender, mistura uma coisa com a outra, onirismo, perde a consciência muito rápido e vai muito rápido, dificuldade em se locomover, andando como se você estivesse com uma cola, né? Se arrasta pelo chão, como nós vimos lá, né? Dificuldade, inclusive é muito comum naquela hora você também ter aquela, inclusive nós vamos falar com calma, tirar uma energia da boca, ou se estiver fora do corpo, começar a sair uma coisa da sua boca, é sinal de densificação energética. A gente falou isso até no capítulo passado. Onirismo, a mistura de lucidez com vídeos, visões de atos, em que ações que você fez durante o dia com situações que estão coladas na sua aura. Por quê? Nós vamos ver com calma isso, sobre defesa energética e sobre limpeza energética, que as nossas emanações de pensamentos ficam coladas no campo energético. Além disso, tudo que a gente viu no capítulo passado, vai ter mais coisa. Então a gente às vezes perde a lucidez pelo excesso de preocupação, pelo excesso de descontrole emocional, de pensamentos que nós mesmos jogamos na nossa aura, variações de percepção. Né? E a gente passa isso de lucidez para sonho muito rápido. Então é muito importante que a gente fique atento à densificação áurica. Legal? Clarividência viajoura. Não é só um fenômeno projetivo, mas é uma reação que pode desencadear facilmente a soltura do campo energético. E com isso, a projeção astral. O campo energético também é um veículo de manifestação da consciência. A clarividência viajoura é quando, através das energias, observe o vídeo, uma sonda sai do chakra frontal da pessoa, e a pessoa consegue enxergar através das energias. Olha que coisa curiosa. A pessoa foi deitar querendo ou mesmo sem querer sair do corpo, conhecendo ou não a técnica da clarividência viajoura, e começa, através de enxergar a distância. Ela pode ver coisas à distância. Vamos imaginar que o estudante está fazendo lucidamente a técnica de clarividência viajoura que a gente vai falar mais na frente. Observe que o chakra frontal começa a sair uma energia, como uma sonda, do meio da sua testa, e a pessoa começa a expandir ela, indo até a distâncias, e expandindo o seu sentido, levando a sua consciência a lugares mais remotos e a outras dimensões. É um tipo de clarividência, certo? A gente vai falar um pouquinho, mas não é um curso sobre clarividência esse. E acontece bastante, apesar de ser muito pouco conhecido. É considerado um fenômeno projetivo devido a facilitar muito a projeção, pois é necessário um grande trabalho no chakra frontal, nós vamos ver isso, nesse chakra, além de uma boa estrutura energética, que são características básicas para a projeção da consciência. Legal? Clarividência. É quando a pessoa deitada no seu quarto, observe o vídeo, praticando ou não as energias, começam a ver pessoas, espíritos, imagens, situações em sua mente ou de forma, entre aspas, física. Ela capta através dos olhos. Ou parece que está vendo pelos olhos físicos, na verdade, ela está usando os para-olhos, os olhos do corpo espiritual. A pessoa foi deitar e começou a captar uma presença espiritual em seu quarto. Clarividência não é só o ato de ver claramente, como vem do nome, né? Mas também de captar. A clarividência viajoura é um tipo de clarividência, como a gente falou já. É considerado um sintoma projetivo, pois mostra o grau de consciência ao captar e processar no cérebro
físico, né? Está trazendo ao cérebro físico, a gente vai falar disso com calma, sobre lucidez. Os acontecimentos em outra frequência. Pode ser a frequência energética, que a gente chama de Dimener, dimensão energética, a gente vai falar sobre dimensão com calma. Ou pode ser as dimensões acima disso. Já demonstramos, aí ela já demonstra uma facilidade no acesso a outra dimensão. Legal? Outro sintoma projetivo é o dejaísmo projetivo. É quando a pessoa deitada, relaxada, trabalhando as energias, ou depois de voltar ao corpo, né, que é o hipnapompia, ela tem a sensação de já ter visto alguma cena. Ela tem a sensação de sentir uma energia que lhe era característica. Às vezes é um parente, às vezes é um amigo espiritual muito distante, né, que vem ali, ou muito próximo, mas que está um tempo distante, mas é muito próximo da pessoa. Às vezes é uma sensação, uma característica de boa leitura áurica, às vezes de não tão boa, porque a gente sabe que nesse caminho a gente vai conversar com calma, há muitas tristezas, há muitas pessoas desequilibradas, como nós vemos no mundo por afora, não é diferente no mundo espiritual. Na verdade é até mais real, mais palpável, mais claro isso, né? Então, o dejaísmo projetivo é considerado um sintoma projetivo por esse motivo. É uma percepção, uma captação de lucidez, um sinal de boa lucidez, e com isso pode ser considerado um bom sintoma projetivo. EQM, ou experiências de quase morte. São ocorrências de projeção involuntária ou forçada por dificuldades humanas, problemas físicos comuns em cirurgias, doenças terminais ou momentos de pacientes ou sobreviventes de morte clínica. A pessoa morreu, foi dada como morta, teve a autoblocação consciencial, se vê fora do corpo. A experiência quase morte é uma experiência muito forte, mais forte do que a autoblocação consciencial. Pois o corpo, quando está sedado, em estado profundo de relaxamento ou coma, né, induzido ou não, ele libera ainda mais esse campo energético. O campo energético fica mais solto. Então a experiência de quase morte, ela é considerada um patamar acima da projeção astral. Porque o corpo adormecido, ele somente libera as energias, mas ele não está em estado profundo de coma, de relaxamento ou de indução através de anestesia ou coisa parecida. A EQM, o corpo praticamente entrou em processo de dificuldade, ou induzido ou numa cirurgia, e ele entra no estado profundo de relaxamento em que não tem como a pessoa acordar se quiser despertar naquele caso. Então é muito forte, você vai ver muitos documentários sobre assuntos de experiências de quase morte, em que as pessoas modificam sua vida de uma forma muito profunda, exatamente como uma pessoa que começa a sair do corpo. Porque não é modificar porque leu, ou porque alguém falou, porque aceitou, ou porque uma religião, não. Ela está vivenciando, ela está vendo de verdade, é muito fato, é muito real, é diferente de qualquer outra coisa, de tudo que leu, de tudo que ouviu. A experiência quase morte é uma boa projeção astral lúcida. Nós vamos falar já a diferença nos próximos capítulos, diferenças entre sonho lúcido e projeção astral, que não há como ter dúvida. Legal? Intuição extrafísica, ou intuição. É quando há uma percepção clara, instantânea, no momento que a pessoa está deitada, ou no momento depois de voltar, do ambiente, de alguém ou alguma coisa transmitindo um pensamento, energias, e você tem no íntimo uma certeza dessa captação. Às vezes você está sem entender como é que vai, e aquilo chega para você, né? A intuição apurada, para os bons amigos espirituais, inclusive, é um sinal de boa sintonia. É que quando o nosso padrão mental e energético está num patamar legal, ficando assim mais fácil sair do corpo, e por causa desse contato, dessa facilidade, você, então, observe o vídeo, visualiza essa pessoa deitada, aí chega um amigo espiritual do lado, mas você está vendo aí uma luzinha perto dele, quase sem forma, porque não vamos aqui entrar nesse mérito de qual é a forma que eles aparecem agora. Na verdade, é muito relativo e quase não aparece. E aí, o projetor quase não tem acesso visual aos mentores devido à sutilização e dimensões diferentes que eles ficam. Então, o projetor capta isso através da intuição. A intuição é normalmente atribuída a uma coisa boa, mas também pode-se aceitar. A intuição é a percepção mental, né? Você recebeu um aviso ou algo para ser feito. É considerado um bom sintoma projetivo porque mostra já uma relativa captação energética e um processamento legal da lucidez, uma ligação entre frequências, entre cérebros de frequências diferentes, o físico, estando no físico, e o mundo espiritual. Legal? Precognição. Do latim pré, antes, e cognoscere, conhecer. É a faculdade pela qual o projetor, a pessoa deitada,
fica conhecendo fatos indeterminados que vêm do futuro. Situações que ela capta que estão para acontecer. É também um fenômeno raro e, quando acontece, demonstra uma boa abertura espiritual, uma facilidade projetiva. Quando a pessoa está deitada, você pode sentir esse sintoma, ter visões lá na frente. Retrocognição. É o contrário da pré-cognição. Você, ao invés de ver o futuro, você acessa o passado. Do latim retro, atrás, e cognoscere, conhecer. É a faculdade pela qual é possível a pessoa acessar cenas, fatos, objetos, pessoas, situações de vivências a outras vidas, do passado mesmo, não nossa essa vida na infância como em outras, por vezes bem distantes, vidas bem longas, bem longe daqui. Né? Como isso não é uma coisa que você vai ver aos poucos, a gente continua e continua. Isso aí eu não vou entrar nesse mérito agora, mas isso é fato. Com tempo de estudo, de dedicação, a gente vê isso com facilidade, cada pessoa vê por si só. Apesar de acontecer em certa frequência, a maioria das pessoas não consegue compreender muito bem de onde é que vêm tais lembranças. Também não dimensiona a importância e o tanto que essas lembranças, mesmo que inconsciente, mexem na vida da gente. Fora do corpo, a gente vai ver isso com calma no capítulo sobre lucidez e consequências da lucidez, né? Responsabilidades, a parte mais ética, inclusive, nós veremos fortemente o que somos, entraremos em contato, e o maior contato que existe somos nós, de forma muito nua e crua com o que nós somos. A gente vai acessar conscientemente. Não sei se você tem noção do que eu vou falar agora, porque eu só vim ter essa noção vivenciando. Nós vamos acessar conscientemente o subconsciente. Normalmente o subconsciente é acessado em sonhos. E dá aquele desespero, aquela coisa que a gente não entende porque às vezes nem acha que tinha problema com determinada coisa, ele aparece. Inclusive Freud trabalhava muito em cima disso. A projeção astral você acessa de forma lúcida, consciente, o subconsciente, percebendo claramente a necessidade de melhorar esse e aquele ponto. A projeção astral é uma excelente terapia, tanto para você próprio como contato, se tiver alguma dificuldade espiritual, que nós vamos ver mais na frente no tópico sobre assédios espirituais e repercussões naturais que temos em qualquer pessoa. A gente vai ter, e o projeto astral lúcido, ele tem acesso a muitas informações como essa. Legal? Dupla visão. Observe o vídeo. Na proximidade da faixa de atuação do cordão de prata, logo após a saída ou o retorno ao corpo, o projetor pode vivenciar o que chamamos de dupla vista ou dupla conexão com veículos de manifestação. No caso, estamos exemplificando o corpo astral e o corpo espiritual. Observe, a consciência não tem forma. Ela não é nem o corpo físico, nem o corpo energético, nem o corpo espiritual e nem o corpo mental, nem o corpo causal, que são outros temas e outros tópicos que nós vamos comentar. Mas vamos passar a imaginar que essa luz branca que a gente está vendo agora é a nossa consciência, só para exemplificar, certo? No momento da saída, a consciência pode variar entre o corpo físico e o corpo espiritual. É como se você estivesse passando para cada corpo, utilizando o cérebro do corpo físico e o cérebro do corpo espiritual ao mesmo tempo, nos dois lugares, causando o que a gente chama de ambiguidade. A sensação de estar em vários lugares ao mesmo tempo, nesse caso em dois. Isso confunde muito até mesmo os projetores mais veteranos, pois o cérebro do corpo espiritual ele vibra numa frequência muito rápida, os processamentos, os pensamentos, as emoções, tudo é muito forte nele. Já no corpo físico, ele tem mais ou menos 20% somente dessa capacidade. Então, quando você fica indo de lá para cá, para perder a consciência é muito fácil e acontece com frequência. No momento que você está se afastando, os filamentos ainda estão em repercussão de afastamento e o processo da lucidez é uma coisa muito forte. Essa dupla vista ela pode confundir bastante e acontece com frequência quando o projetor começa a estudar muito, sair, ele vai perceber. Então, a gente está falando de vários sintomas projetivos para que mais na frente você não se assuste ou não saiba o que é isso que eu estou vivenciando. Então, existem muitos. Legal? Autopsicofonia e incorporação. Psicofonia é a mediunidade de um espírito vir e utilizar a sua voz para se comunicar.
A incorporação é quando ele utiliza além da voz ou o corpo. A incorporação pode ser feita de múltiplos espíritos. Cada um controla uma parte do corpo. Isso acontece às vezes com médiuns mais avançados, médiuns mais ostensivos, que é outro tema, a gente não vai entrar profundamente nisso. Mas, por vezes, os amigos espirituais, no momento que a gente está ali deitado, fazendo as técnicas, os mentores, eles podem vir e solicitar, dar uma dica. Quando a pessoa é médium, hein? No meu caso, eu não tenho mediunidade ostensiva, eu não incorporo. Eu não tenho uma densificação energética para incorporação. Meus chakras, eles não drenam energias a ponto de ficar mais com o ectoplasma mais densificado, que é o que caracteriza a mediunidade. Isso é feito antes do processo de nascimento. No momento que você está criando ali, antes de nascer, existe um outro tema, né? Eu indico até você procurar no YouTube um vídeo nosso que é alerta sobre mediunidade, que a gente fala bastante sobre a densificação energética, está lá no YouTube. E o que acontece? O momento que você está deitado, em casos mediúnicos, o Valdo Vieira falava muito isso. Era muito comum um espírito vir, inclusive no livro Projeção da Consciência dele, você vai conseguir ler sobre isso. Um espírito que se intitulava vários nomes, tinha um que era José Grosso, tinha outros, vinham e pegavam uma parte do corpo dele, movimentavam o corpo dele, deixavam o corpo dele de lado às vezes, dizendo que ia dar um passe na coluna, ou às vezes falava mesmo com voz, tal, se ajeite mais, pratique mais a parte do frontal, está um pouco limitado. Faça mais EV durante o dia, que a gente vai ver com calma nas técnicas energéticas. Vibre mais o seu campo energético. Procure observar mais o campo emocional. Estou sentindo aqui uma dificuldade de mexer no seu cardíaco, porque o seu campo emocional não está legal. Então, existe um sintoma projetivo, também significa que você está indo num caminho muito legal, a ponto dos mentores, uma equipe espiritual está trabalhando com você. Aí é um tema de amparo, responsabilidade, ética, moral, que é um capítulo lá na frente, que vai ter, legal? Então a psicofonia e a incorporação são raras, mas acontecem com projetores sérios e quem é médium. Às vezes você consegue ouvir. No momento que você está deitado, relaxado, você ouve um mentor falar com você. Às vezes, Saulo, não durma. Para que, sabe? Esse tipo de dica eu ouço de vez em quando, eu tomo bronca às vezes. Para que dormir se você pode sair do corpo? Para que apagar? Por que você não busca essa sua liberdade? Então é esse tipo de coisa que eles têm esse contato com a gente. Legal? Estamos terminando a terceira parte do curso de viagem astral, sobre sintomas projetivos. Nós relacionamos vários desses 54 fenômenos, tiramos os mais comuns, para que você possa mais ou menos não se assustar quando começar a praticar. Essa é a parte que a gente fala da tarefa. Lembra que no primeiro, a tarefa do segundo capítulo foi sentir as suas energias, em que eu não lhe dei nenhuma técnica, não lhe falei o que vai fazer. Observe o vídeo agora comigo. Você vai fazer o seguinte, vendo o exemplo que você está vendo no vídeo agora, você vai deitar, certo? Veja que interessante, eu não vou lhe dizer, não vou lhe induzir a nenhum som. A única coisa que você vai fazer é sentir o corpo balançando, inicialmente. Observe como se fosse uma gangorra, que o corpo vai para baixo e vai para cima, como se a cama toda estivesse em cima de uma gangorra. O que é isso? Eu estou querendo que você comece a sentir as suas energias através da movimentação energética, que é uma das técnicas chamada MBE, mobilização básica das energias. Mas inicialmente você tente sentir que aquilo se movimenta. Se você quiser adicionar uma coisa, continue observando o vídeo agora. Você vai ver agora uma energia sair dos pés. Começa pelos pés, vai subindo, vai até a cabeça, aí então a gangorra desce. Sai da cabeça, vai para os pés, a gangorra sobe. Então, observe que está movimentando. Se você não quiser pensar nas energias, para não perder o foco, que tem gente que tem mais dificuldade de visualização, não faça. Mas tente sentir as energias balançar. Você pode sentir várias coisas, como o frontal abrir. Esse chakra frontal é muito sensível. Você pode sentir o campo energético expandir. Você vai sentir balançar, oscilar, que é a oscilação do campo energético. Então, a segunda tarefa, certo, é tentar movimentar as suas energias. Legal? Até o próximo capítulo. Bem-vindos à RVA.
A Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.